Olá, sejam todos bem-vindos ao Cápsula Cast Empreendedores, um encontro que nós temos aqui sempre para aprender com pessoas que sempre trazem aqui para essa mesa e para você que está em casa a oportunidade de aprender, a oportunidade de reconhecer dores do meu entrevistado que às vezes são dores suas. Mas quando você vê a dor nele, você fala, poxa vida, se ele passou por tudo isso, está encarando a vida, por que eu não posso aprender durante essa entrevista? E hoje eu recebo aqui Davi Pamplona. Davi, quero dizer para você, seja muito bem-vindo ao Cápsula Cast Empreendedores. Obrigado, Marçal, muito obrigado. A ideia aqui vai ser um bate-papo leve, mas profundo, né? Afinal de contas, você está num desafio novo e a gente quer extrair esse aprendizado real do seu desafio novo. Tá pronto? Tô pronto, combinado. Beleza. É isso. Vinheta no ar e a gente já retoma. Davi tem menos idade do que meu filho, mais novo. Davi tem 23 anos, está à frente da maior alfaiataria do Paraná, trabalha com isso há mais de 6 anos, tem formação em gastronomia, olha que interessante, é entusiasta do mundo dos vinhos e atua em moda masculina, mais precisamente em alfaiataria casual e de luxo. Bom, Davi, quando você se apresenta, o que te define? Quando você abre a boca e fala de você, é isso que pega? Tá, vamos lá, Marçal. Olha, muito simples dizer o que me define, porque não é uma frase, é uma forma de ver a vida, realmente. Eu digo que eu sou um entusiasta da vida. Eu gosto de viver a vida de uma forma bem intensa. Então, quando eu vou contar uma história, a história, ela acaba, vamos dizer assim, num conto de fadas. Então, a comida pra mim que eu como não é uma comida gostosa. É a melhor comida que alguém pode comer. Quando eu tomo algum vinho, alguma bebida, não é um vinho. É o melhor vinho. E muitas das vezes não é. Mas é só assim, uma maneira que eu acabo enxergando tudo e todos. Você acha que isso veio de onde? Porque, vamos pensar, Perfeito. Alguém com 23 anos tem os seus preconceitos da idade, tem as questões que envolvem ainda, me permita dizer, a imaturidade da idade. 100%. Mas você está aprendendo a viver, pelo que você está me falando, intensamente cada momento. Seja numa comida, seja no vinho, imagino que seja no trabalho. De onde vem isso? De onde saiu esse DNA? Isso daí é um pouco de família, tá? Eu sou bem parecido com o meu pai em alguns aspectos. Mas isso é meio que da família Pamplona, em geral. Você conhece o Vini, não sei se você já reparou isso nele, mas ele também é assim, meu pai também é assim. A gente recebe muito que a gente é exagerado. Na verdade, não é exagerado. Pra gente realmente aconteceu daquele jeito. Então, é meio que tá no nosso DNA isso daí. E qual que é o cheiro do seu dia a dia? Ou que norteia o seu dia a dia? É o ateliê? É a loja? É a gestão? É o relacionamento com o cliente? Principalmente o relacionamento com os clientes. Eu vim pra cá, pra Maringá, sem conhecer ninguém, né? E vim de uma cidade que eu passei a vida inteira. Então, eu conhecia muita gente, quase todo mundo. E tá numa cidade nova, onde eu não conheço ninguém, eu tenho que conhecer gente nova todos os dias, pra mim tá sendo bem gratificante. É uma coisa que no final do dia, assim, eu deito a cabeça e gosto do que eu fiz durante o dia. O que mais te fascina na alfaiataria? O produto final, o processo, a transformação ou a autoestima de quem você consegue vestir? Olha, na alfaiataria, eu acho que tem duas coisas. Tem duas coisas que eu gosto bastante. É o processo de criação. Quando você vai fazer um terno sob medida, a escolha do tecido, a escolha do forro, botão, a escolha de cada detalhe, né? Pensar que a gente está pegando um pedaço de tecido e está transformando em uma armadura que, no final das contas, vai te definir muitas vezes quem você é, onde você está na sociedade. Então, esse processo eu gosto realmente bastante. E também a autoestima, a mudança da personalidade.
Muitas vezes a pessoa, quando ela tá sem terno, ela é e quando ela coloca um terno, abre um sorriso no rosto, isso daí é conquistador. Tão interessante isso que você está falando. Eu li um livro chamado O Cavaleiro por Trás da Armadura. Uhum. Só que a armadura dele era de corpo inteiro, então não aparecia o rosto. Diferente do terno, que a armadura tá do pescoço para baixo, né? Perfeito. E nessa hora, eu imagino que, de alguma maneira, o sorriso diz se aquela pessoa tá feliz com o que tá vestindo, se tá em dúvida. E você percebe isso, assim, você não olha mais só para a roupa, você olha para a pessoa? Na hora. Marçal, já aconteceram inúmeras vezes de a gente estar aprovando um cliente, um noivo, ele dar um sorriso, ele se emocionar, mas assim, o que a gente mesmo acaba emocionando junto é quando a família. Uhum. Nossa, quando é formatura de medicina, tão sonhada formatura, ou o casamento e a mãe do noivo, por exemplo, vai ver um noivo pela primeira vez com o terno vestido, sob medida, nossa, comum é chorar. Isso daí é uma das coisas mais gratificantes que a gente tem no nosso dia a dia que trabalha com isso. Que legal. Isso que você está falando, né? Segundo o meu filho, ele casa esse ano. Que legal. 26. Então, acho que eu até falei com o Vini. Falei, Vini, ó, vou trazer ele aqui pra gente escolher o que ele vai vestir e tal, né? E eu fiquei imaginando a cena de acompanhar ele, a mãe dele, a irmã dele e tal, né? E de repente, você pensar que um menino, né? Que, eu digo, troquei as fraldas, vou ver preparando-se com a armadura de quem vai assumir um papel de responsabilidade maior, né? Exatamente. Ele vai continuar sendo seu filho, mas agora, se você pensar, essa armadura tá vestindo ele para uma outra família. Ele vai construir uma outra casa, né? Então, esse processo essa armadura ela é muito importante, o sorriso no rosto também diz muita coisa. Bom, por que a gente está com o Davi aqui? Porque a gente não contou toda a história, a gente vai contar ao longo do podcast, mas ele está aqui porque ele é um jovem empreendedor, como eu disse, e ele está saindo, como ele comentou, de Londrina para Maringá, para assumir uma posição na Flávio Pamplona Alfaiataria de Maringá. Por quê? Porque o atual gestor aqui, que é o Vinícius, o Vini, como a gente chama aqui, que já esteve aqui, inclusive, entrevistando comigo, faz parte aqui do projeto do Cápsula Cast, está saindo da zona de conforto de Maringá para ir para o desconforto de Curitiba. E aí, o Davi está saindo do conforto de Londrina para o desconforto de Maringá, digamos assim. E eu queria que você conhecesse, então, já que eles são nossos parceiros aqui, um pouco da loja que o Davi vai conduzir num primeiro momento ali com o apoio do Vinícius, mas o Vinícius, pelo que eu conheço, logo já vai estar em Curitiba. E aí, o Davi vai ter que assumir essa loja que vocês vão conhecer agora. Essa é a loja que o Davi assume, já está em Maringá, né? Para substituir o Vinícius e conduzir aqui a estrutura da loja de Maringá. Por isso, ele está aqui no Cápsula Cast para falar nessa idade dos desafios de deixar uma cidade, de assumir um novo projeto. E é sobre isso que a gente vai abrir o próximo bloco, que a gente quer saber um pouco sobre trajetória dele, identidade profissional e mais coisas. Vamos lá? Você começou cedo, dos 16 aí para os 17 anos, né? E a gente coloca aqui como fundo da loja, limpando ternos, abrindo portas. O que esse começo te ensinou que muita gente só aprende depois de quebrar a cara?
Acho que a maior lição que eu tive começando cedo e começando lá do fundo é dar o valor ao trabalho. Realmente, com 16 anos, hoje a maioria dessa minha geração não trabalha com essa idade, né? Então, começar cedo me ensinou o valor do realmente trabalho, de trabalhar todos os dias e dar o valor a todos os processos. Que a costura, o fundo, a limpeza, a pessoa que abre porta é tão importante quanto o vendedor, o gestor. Tudo é uma máquina, então todas fazem parte, todas são engrenagens que elas têm que girar para tudo funcionar. Então, tá lá no fundo é muito bom para aprender isso. Que ninguém é melhor do que ninguém nessa engrenagem. Todo mundo precisa de todo mundo. Você morou fora do país? Morei. Onde é que você morou? Morei em New Jersey, lá nos Estados Unidos. Frio, hein? Frio. Bem frio. Você pegou quanto lá de menos o que lá? Eu peguei menos 10. Menos 10. Eu fui, era A sensação dezembro. térmica, possivelmente. Menos 18, Eu fui, era dezembro. E foi logo que eu acabei o meu terceiro ano. Então, eu fiquei de final de 2019 até março de 2020, porque veio a pandemia e a gente foi obrigado a retornar para os nossos países, né? Então, eu só peguei inverno. E essa realidade do trabalho, esse tempo que você ficou lá, mudou alguma coisa na sua mente mesmo que tenha sido um período curto, mas um período de muito frio e retornando no meio ou no começo de uma pandemia? O que você trouxe de experiência de lá? Mais uma vez, poder aprender um pouco mais sobre o valor do trabalho e do dinheiro, né? Lá a gente recebe por hora trabalhada, diferente do que recebe aqui. Então, você acaba fazendo uma conta matemática na sua cabeça. Se eu recebo $10 a hora, trabalhar 12 horas no dia, são 120. Se eu trabalhar 10, são 10. 20 a mais 5 vezes na semana, deu um dia trabalhado. Uhum. Então, isso daí é muito, muito bom para você aprender a lidar com o dinheiro e para você realmente pegar o valor do trabalho. Porque apesar que quando eu tinha 16 anos, eu aprendi a trabalhar lá no fundo da loja com o meu pai, realmente eu aprendi, mas era um trabalho mais simples. Eu estava no conforto da minha casa em Londrina, estava com pessoas que eu conheço, cercado de família. E quando eu fui trabalhar nos Estados Unidos, apesar de ir trabalhar num restaurante de um tio meu, como garçom, eu não conhecia ninguém. Conhecia o meu tio só. De resto, eu não conhecia ninguém. Então, você aprender a se relacionar com pessoas mais velhas, a você trabalhar com quem não é amigo seu, isso faz diferença. Então, acabei aprendendo um pouco mais sobre isso. Você pretendia ficar e a pandemia te trouxe de volta ou era para ser curto? Na verdade, a gente pretendia ficar. A gente tirou o visto de estudante, que dava direito a 4 anos e podia renovar conforme você continuasse a sua escola ou faculdade. E assim, graças a Deus a gente teve que voltar. Porque depois que veio a pandemia e todos os aeroportos fecharam, eu ia ficar 1 ano e meio sem ver meu pai, sem ver minha família, sem voltar para cá. Talvez eu não estaria aqui em Maringá hoje, eu estar lá fazendo alguma coisa também, mas acho que Deus tinha um propósito para eu ter voltado e ele está sendo seguido. E o Vini fala que nesse período foi um boom, né? Porque vocês estocaram período de pandemia, né? Sim. E quando voltou da pandemia, poucos tinham ternos para atender todos os casamentos que estavam represados. Sim, sim. Vocês tinham? Meu pai, ele é meio maluco, sendo bem sincero. Você foi bondoso, eu acho. Né? Eu fui bondoso. Ele é doido, mas ele é visionário. Uhum. E assim, 2021 já estávamos 1 ano fechado. Se você pensar como é que foi doido, né? Fevereiro de 2020 foi tipo assim, recorde de faturamento. Março, faturou R$6 mil. Dava pra pagar o salário do Vinícius, tá? Uhum. E aí, desespero total, ninguém sabia quanto tempo ia durar, o que ia ser. Fomos só queimando no patrimônio. Não tinha R$1 na conta. E meu pai foi lá e abriu uma outra loja na mesma rua, porque ele tinha noção de que quando voltasse, ia voltar, ia ter que ter terreno para atender todo mundo. E quando voltou, Marçal, o recorde de faturamento, no primeiro mês que a gente voltou, duplicou.
o número de funcionários que nós tínhamos, duplicaram. Então, assim, ele é doido, mas ele acerta. É um doido de visão. É um doido de visão, exatamente. Eu falo que não dá para ser motivado incompetente, né? É preciso ser motivado com capacitação. Exatamente. Você se tornou um vendedor de referência. Perfeito. Você foi o melhor vendedor de Londrina? Fui. E o que você fazia diferente? O que era? Era técnica? Era sua postura? Era modelo de relacionamento? Era consistência? O que era? Eu acho que eram duas coisas, tá? Consistência. Então, você treinar, por mais que você é bom naquilo que você faz, se você treinar aquilo lá todos os dias para você não perder o seu ritmo, isso é muito importante. Ano passado eu fiz um curso do G4, do Thales Gomes e tal, e aí na aula de vendas, o professor teve um case que ele era mentor da gestora de equipe de vendas da Apple do mundo, eu acho, ela é brasileira. E aí, numa aula que ela estava dando, ele estava lá e aí perguntaram: por que você é tão boa no que você faz? Ela falou assim: eu faço o mesmo que o meu professor de tênis fazia comigo quando eu tinha 9 anos de idade. Meu backhand era espetacular. Era a minha melhor sacada. Só que todos os dias eu treinava 300 backhand no dia. Uhum. Então, eu acho que a constância de você treinar, de você fazer mesmo aquilo que você é bom, e a forma de você ter um relacionamento com o cliente. No mundo que a gente tá, que é o mundo do luxo, ninguém vai... Não é só produto, Marçal. Também é relacionamento, é experiência. E você conseguir manter isso em alto nível também ajuda bastante. Você me fez lembrar bastante, né, de um livro que é clássico, que é o livro dos Outliers, né, das 10 mil horas, né? As pessoas falam que quando os Beatles eles estouraram, alguém disse assim, como que esses caras tocam tão bem e eles nunca foram vistos em lugar nenhum? Eles já tocavam há 10 mil horas juntos. E aí quando aparece estourando. Sim. Aí você falou do tênis, Carlos Alcaraz. Você pega Alcaraz no começo, na infância, ele se apresenta, né? Meu nome é Carlos Alcaraz. E aí ele já fala, ó, eu gosto do tênis. E você já via que ele já batia na bola com uma certa capacidade, seja no back, seja no forehand, seja... Enfim. Sim. E aí, certamente, as 300 bolas que ele bateu fez ele primeiro do mundo no ano passado, né? Enfim. Eu acredito que uma das coisas que as pessoas não se apercebem é de que a rotina que te leva para um hábito positivo, ela é extremamente importante para qualquer carreira. Eu não vou ser bom se eu não tiver... Você não voaria com um piloto com poucas horas de voo. Não tem como. Você não ia fazer uma cirurgia de cérebro com um cara que tivesse apenas a formação. Sim, sim. Né? Concordo com você. Bom, agora eu quero saber o seguinte. Davi, você, na realidade, tem que sair da sua zona de conforto. Sair de Londrina, sair de perto do seu pai, que está mais em Londrina. Ele tem um dia que ele está em Maringá, geralmente, né? Ele vai mudar isso? Vai vir mais vezes quando você tiver? Não, ele vai continuar só com o dia. Uhum, tá. E como é que foi emocionalmente e até profissionalmente? Porque agora você está saindo, ou seja, não tem pandemia, não tem o frio de New Jersey, vai ter que ficar, né? Exatamente. Não dá para dizer assim, ó, pai, não consegui, deu errado, tô voltando para casa, Não né? tem essa opção. Como é que foi emocionalmente essa decisão? Olha, ser sincero, foi um pouco difícil, tá? Pensar que porque apesar de eu ser gerente em Londrina já há 3 anos, mas a gente só vai conquistando a confiança, mesmo que ele é meu pai, mas ele é o dono da loja e pensa como um empresário. Então, eu só conquistei a confiança, entre aspas, absoluta, vamos colocar nesse último ano, né? Então, agora que as coisas começaram a ficar mais fáceis para mim, começaram a ficar boas, eu já vou ter que... Já tive que tomar uma decisão de transicionar. Exatamente. Então, assim, foi uma decisão difícil. Pô, a gente acabou de abrir uma loja lá gigante, minha primeira sala com meu nome, com meu jeito. A gente abriu a loja agora foi em setembro. Então, assim, deu 3 meses, eu tive que tomar essa decisão novamente. E então foi difícil, mas a gente, quando
quando a gente pensa e a gente tem um caminho a ser seguido, as coisas elas dão certo. E meu pai tem uma coisa que ele acredita que quando é para ser, as coisas vão ser facilitadas pra gente. Deus vai facilitar as coisas pra gente. E por incrível que pareça, a minha mudança está sendo muito fácil. A casa que eu visitei a primeira foi a casa que eu peguei. As pessoas que eu tô conhecendo aqui em Marigá estão me abrindo portas, que eu sou muito grato a isso, mas que está sendo uma fácil mudança. Então, assim, acho que vai ser mais fácil ao longo do tempo. Vai dar match. Vai dar match, com certeza. Para a gente encerrar esse bloco, uma última pergunta sobre o seu pai, né? O Flávio Pamplona, que se misturou ao nome, né, do negócio, né? E o nome do negócio é Flávio, Flávia do negócio. Ele separa o pai do empresário ou ele mistura e você acha... O que você acha que ele mistura, que ele não mistura? E se ele mistura é bom ou ruim? Olha, eu acho que ele separa muito bem. Obviamente já teve casos de ter misturado, mas são raros. Ele separa muito bem e ele vem aprendendo cada vez mais a separar mais. Então eu fico muito contente com isso. Domingo de almoço em casa antigamente era só falar sobre negócio. E domingo agora a gente almoçou lá em casa. Primeira palavra que vamos ter sobre o trabalho, ele, gente, agora não é hora disso. Então eu fico muito contente com isso. E eu acho que cada vez mais ele vem acertando quando ele mistura. Então eu acho que ele errou, mas hoje em dia ele é muito mais assertivo quando ele mistura do que no passado, sem dúvidas. Legal. Bom, quando a história vira gestão de verdade, vem junto, obviamente, a pressão. E aí entra Maringá. Londrina foi uma virada de chave, peso de uma marca conhecida e a transição não só de cidade, mas de loja, de gestão e tudo. É isso que a gente vai ver nesse próximo bloco agora. Antes da gente falar um pouquinho dessa transição, dessa decisão, dessa mudança de cidade, dessa mudança de fase, eu quero apresentar para vocês um outro parceiro estratégico aqui, que é o Profeta Barbearia, que é um lugar que eu também gosto muito e tem tudo a ver com Pamplona, Pamplona com Profeta, são públicos muito parecidos, e o Caleb é uma pessoa também jovem, empreendedor, que tem lutado diuturnamente. Eu vejo que o Caleb levanta às 5 da manhã para planejar o dia dele, as orações, e a resposta é a quantidade de clientes e pessoas que frequentam o Profeta Barbearia, que a gente vai conhecer agora. A excelência não é por acaso, é fruto de disciplina, estudo, entrega. Excelência é pensar nos detalhes, é querer ser melhor, é desejar por mais conhecimento, é escolher com calma. Excelência é aprender diariamente, é treinar sozinho, é mergulhar fundo em pesquisas, é transformar caos em calma. Excelência é organizar os pensamentos, é nunca desistir mesmo cansado, é não se contentar até encontrar a resposta, é ter paciência no processo. Excelência é buscar por eficiência, é repetir 1000 vezes até ficar perfeito, é refletir para evoluir, é cuidar de si para cuidar dos outros. Excelência é preparar o próximo passo, é não ver a hora de aplicar o que aprendeu, é entregar mais do que foi proposto, é sentir paz em suas escolhas. Excelência é Profeta, para homens de valor. Sensacional. Tirei uma frase ali do VT que a Vmark fez, né? A Vmark Vídeo do Valério para o Profeta, que é a ideia de transformar caos em calma. E é bem isso que a gente vê ali no Caleb, né? Esses dias eu estava passando por lá, acho que eu vinha de uma malária internada, depois de ter voltado da África, e eu ainda estava meio que me recuperando. Falei, não, vamos para massagem, esquece o corte de cabelo hoje. Então, do caos virou calma. É bem isso, né? Mas a gente vai entrar agora que eu acredito que... Não acredito que o Davi está vivendo caos, né? Está vivendo desafio.
que é a mudança de cidade, mudança de fase, né? E a gente está falando com esse jovem empreendedor e eu queria que você falasse um pouquinho como é que está sendo na prática essa transição de Londrina para Maringá. Você falou um pouco, né? Mas mudou sua rotina, mudou seu papel, mudou seu nível de cobrança? O que você está sentindo? Marçal, mudou bastante, tá? Meu nível de cobrança principalmente. Porque antes eu era gerente, hoje eu posso dizer que eu sou praticamente dono. Então, se a loja vai dar lucro, se a loja tá juntando dinheiro, se a loja tá enchendo de gente, se a loja não tá enchendo de gente, a decisão que eu vou tomar, se eu vou contratar X marketing ou Y marketing, enfim, é só minha agora, né? Antes tinha a minha opinião e passava pelo crivo supremo, que era do meu pai. Hoje em dia, não. Então, minha cobrança mudou muito, tá? Mas, assim, em maior parte, tá sendo fácil. O Vini tá me ajudando bastante. O Vini tá do meu lado praticamente uma vez na semana, 2 vezes na semana, quando eu não ligo pra ele pra gente resolver alguma coisa, ou pra ele me ensinar alguma coisa, né? Então, assim, tá sendo tranquilo e eu tô gostando bastante. Para você, o critério principal para vir para Maringá foi a oportunidade, foi a necessidade, foi a visão de futuro, foi formar em você uma liderança exponencial aqui? Perfeito. Foram 3 coisas e as 3 você citou. Primeira foi a oportunidade, tá? Porque, assim, pensando que eu era gerente lá em Maringá, lá em Londrina, e eu ficaria debaixo da asa do meu pai, não tinha muito mais teto, né? Assim, eu já tinha atingido o maior cargo dentro da loja. Então, foi a oportunidade de eu crescer. E aí vem a segunda coisa, que é o crescimento profissionalmente e pessoal, né? Então, eu me mudei de verdade, assim, pelo desafio. Porque lá não tinha mais pra onde eu ir, aqui tem muito pra onde eu ir. Então, me mudei pelo desafio, tá? E oportunidade, crescimento pessoal, crescimento profissional, acho que são os 3. Você abriu mão de alguma coisa que você acredita que era fundamental e você disse assim, não, por esse momento eu vou ter que abrir mão disso para estar lá? Olha, não abri mão de muita coisa que não poderia ser adiada para o próximo ano, né? Só assim, família, namorada que tá longe, aí tinha um plano que vai ter que ser postergado para o próximo ano, mas... Você ia casar agora esse ano? Não o casamento, mas... Ia fazer o noivado? Ia fazer isso. E agora a gente... Vai dar uma... Vai esperar reorganizar calmar. a agenda. Isso, exatamente. Teve algum medo que você precisou engolir e não falou para ninguém? O maior medo de todos foi não ser bom o suficiente, né? Uhum. Você pegar a gestão que o Vini fez, foi incrível, né? Empresa que deu lucro, que os funcionários gostam de trabalhar, que a cidade abraçou, e aí vir de outra cidade, uma pessoa diferente, apesar de parecido, mas diferente, a gente acaba tendo um frio na barriga. Um medo, né? Você citou aí o Vinícius como um mentor também, né? Um gerente que veio tocar Maringá e veio na situação que você vem, ele vai para Londrina agora, nesse projeto. Ele vai para Curitiba. Desculpa, ele vai para Curitiba. Eu falei Londrina você estava, ele em Maringá, agora ele vai para Curitiba, você assume Maringá. Isso. Essa lógica de confiança, como é que você gerou, você, Vinícius, nessa confiança mútua de quem vai estar distante, mas num primeiro momento também pode estar perto, e daqui a pouco você também, o cordão umbilical, digamos, você já está deixando, mas tem a relação de confiança com o próprio Vinícius, de consultar quando precisa. Como é que você vai lidar com isso? E você pretende em algum momento dizer assim, Vinícius, agora voo solo, fica tranquilo por aí, faz a coisa acontecer aí. Eu acho que isso tem data para acontecer já. Esse mês, final desse mês, começo do mês que vem, eu acho que eu já não vou precisar mais dele e eu não quero ter que precisar. É uma cobrança que eu tenho interna também, sabe? Uhum. Deixar a loja do Vinícius se tornar a loja do Davi e ter o meu toque, né? O meu caminhar nessa loja. Então, é uma cobrança que eu tenho mesmo. Acho que não vai demorar muito para isso acontecer. Que tipo de conversa vocês, Pamplona, tem que outros times talvez você acredita que não tenha com as pessoas que trabalham com vocês?
Olha, a gente dá muito feedback. Isso daí é full time. Aconteceu qualquer coisa, é um feedback. Mas eu acho que não é o tipo da conversa. Eu acho que é como a gente conversa e aonde ela acaba. A gente conversa sempre com um sorriso no rosto. Então, mesmo que já passar um feedback negativo, a gente vai fazer isso de uma forma que pareça ser leve, tá? E eu acho que a outra coisa é que tudo, entre aspas, acaba em rolê. Uma mesa de bar, vamos falar assim. Por mais que eu tenha que passar um feedback negativo para algum funcionário, a gente, a maioria das vezes, acabou tomando uma no final do dia, acaba conversando mais sobre na mesa de um bar, final de um dia, ou mesmo na loja. A gente acaba pedindo alguma coisa lá pra gente comer, pra gente tomar, e acaba conversando mais sobre o que precisava ser conversado de uma maneira mais descontraída. Vou pesar um pouquinho mais a tua história e o teu nome, tá? Tá bom? Eu sou cristão, então conheço um pouco de Bíblia. E Davi foi um dos reis mais importantes que Israel conheceu, né? Davi sucede Saul, tem que entregar o trono para Salomão. Teve um Absalão que ficava tentando enganar as pessoas na entrada do palácio. Mas Davi tinha algumas características. Davi, ele fazia o instrumento, ele compunha, ele tocava, ele cantava, ele dançava, ele matava de vez em quando um urso, um leão, e teve a capacidade de matar gigante, né? Teu nome veio de alguma relação com o próprio rei Davi ou você nunca perguntou pro seu pai? Na verdade, é uma história curiosa, porque eu não sei se vem de alguma coisa com o rei Davi, mas o meu nome vem, sim, entre aspas, de uma profecia. Minha mãe engravidou, e aí meu pai teve um sonho em que Deus falava para ele, antes de fazer o teste se era menino ou se era menina, e Deus falava para ele que era para ser um menino que ia se chamar Davi. E aí, não sei quanto tempo depois, foi o teste de gravidez. A médica perguntou, você já tem um palpite? Meu pai falou, tenho certeza que é um menino e o nome dele vai ser Davi. Então, assim, nunca fui atrás para saber se... Acho que meu pai também nem sabe se Deus Deus mandou por conta da história bíblica, mas eu sei que alguma coisa deve... Deve ter alguma conexão. Deve ter Se alguma Deus, conexão. em algum momento em sonho, falou com ele e deu até o nome, né? Sim. Certamente, em algum momento, ou na trajetória, ou na curiosidade, teu pai certamente foi ver quem era esse Davi, né? Sim. Que é um cara que falhou, mas que no momento certo também teve a humildade de dizer assim, ó, falhei, preciso reconsertar, ou preciso reconciliar, consertar para continuar avançando. Eu quero avançar para o próximo bloco agora, e eu quero entrar no lado que pouca gente vê, que é assumir uma loja de nome, e isso não pode ser glamour. Tem que ser expectativa boa, tem que manter o padrão, tem que atuar na pressão. E eu vou deixar uma frase que eu ouvi recentemente de um amigo da aeronáutica num evento que a gente estava em Angola. Ele disse assim, quando eu comissiono você a alguma atividade nessa missão que nós estamos, eu digo que eu estou te comissionando, ou seja, estou te responsabilizando. Eu não estou te honrando. A honra vem quando eu te convido para o café, para o jantar. Aí é honra. Uhum. Antes disso, é responsabilidade. E é isso que você está agora vivendo um peso ainda mais importante e que vai ter que deixar o teu legado, vai ter que passar pela pressão, pela excelência, de assumir uma marca que tem uma identidade. É isso que a gente vai falar nesse bloco. A loja já tem nome, né? A loja Flávio Pamplona. Assumir essa loja com esse nome, especialmente sendo jovem e assumindo uma história que já existe, e é uma história que seu pai, eu não digo que seu pai herdou, né? Ele comprou essa loja, né? Comprou. Talvez ele não soubesse, ou soubesse, mas não tivesse a dimensão de tudo que poderia ser conquistado ao longo do tempo, mas você não herda ou você não conduz só um negócio, você conduz um nome. Sim. Que você carrega também. Você dorme pensando nisso? Você acorda pensando nisso ou tá natural já? Olha,
Não tem como dizer que não pensa nisso, porque a gente vira referência. Então, assim, quando você é uma referência, você é visto, você é olhado, né? E esse nome traz uma responsabilidade grande, né? Não é um fardo, porque um fardo é um peso. E não é um peso, realmente. Na verdade, essa responsabilidade vem com muitas coisas boas, mas não deixa de ser uma responsabilidade. Você mantém o padrão de excelência de uma maneira que isso não seja um perfeccionismo exagerado? Você consegue conduzir isso no dia a dia? Eu acho que sim, mas é pela forma de ver a vida alegre. Eu acho que o perfeccionismo, ele parte para um lado mesquinho, para um lado chato da coisa. Então, acho que não chega a esse lado. Obviamente, a gente é muito rigoroso e exigente. Você trocaria por excelência? Por excelência. 100%. Essa é a fase da sua vida do maior desafio? Sem dúvidas. É. Sem dúvidas. Quero entrar no tema disciplina. Você falou que é uma dificuldade, né? Que muitas vezes pode chegar aí no teu colo, que é a ausência de disciplina, né? E para trazer resultado, você mesmo falou que se não houver repetição, não tiver prática, isso é disciplina, cai na mesmice e vai para a zona de conforto. Ninguém cresce na zona de conforto, só na de desconforto, né? Qual disciplina você já dominou e qual ainda escapa das suas mãos? Olha, a disciplina que eu dominei é a de ter a constância na venda, que é aquela que eu dominei desde o início, né? De ser bom no atendimento. E a disciplina que eu tô, assim, tá difícil de pegar, mas eu tô pegando, que é parte de treinamento. Não pessoal, mas de treinar a minha equipe. Uhum. Eu não sou nada sem eles, a loja não existe sem uma equipe. E aí a gente acaba querendo carregar tudo sozinho e a gente percebe que delegar é bom, né? Então, só que para isso a pessoa ela tem que ser capaz disso. E ninguém vai se tornar capaz sozinho, necessita de um treinamento. Então, eu tô pegando ainda, que é a disciplina de estar lá sempre, de estar treinando semanalmente, diariamente a minha equipe. Essa é uma máxima que toda gestão carrega, né? Que 70% do nosso tempo como gestor deve ser gasto com o time. Sim. Os outros 30% é relacionamento. Sim. E se o time está vendendo bem, é porque tem uma gestão que propicia, facilita essa caminhada deles, né? E você percebe quando você está entrando na zona de conforto? Percebo. Ou alguém tem que cutucar você? Não, olha, eu acho que eu percebo, mas muitas das vezes eu percebo e acabo deixando ficar. Eu acho que é bom quando tem um dedinho de fora, sabe? Dando uma pontada. Acho que faz parte de todo o processo. Tem algum hábito, além do treinamento, que você vá buscar a partir de agora para chegar nesse nível de treinar a equipe todos os dias, o óbvio precisa ser dito? Você vai criar algum gatilho, alguma coisa para isso, ou não pensou nisso ainda? Olha, eu não pensei nisso ainda, Marcelo. Eu acho que, assim, sendo bem sério, eu não pensei. Uhum. Não pensei. Uma coisa que eu vou ter que pensar. Que bom. Eu falo que talvez dormir com esse pensamento, né, é algo que vai te fazer crescer. Se disciplina é o tema, eu quero já abrir o último bloco. A gente quer olhar para frente, né? Ninguém vai avançar sem disciplina. Sim. Né? E vem aí um 2026 desafiador para você. E que tipo de líder, empresário você quer se tornar? É isso que eu quero falar nesse último bloco. Quais são suas metas profissionais para 2026? Minha primeira meta profissional é entender tudo como funciona a loja. Isso é uma meta profissional, mas é pessoal também, tá? Que é entender o funcionamento 100% da loja de Maringá. É estar redondo para mim, assim como era para o Vinícius. Então, é me
relacionar com eles, talvez não da mesma forma que o Vinícius era ou fazia, mas da minha forma, mas ter uma relação. E entender os clientes, conhecer os clientes. Acho que essa é minha maior meta para 2026 é profissional e pessoal. Então você está falando de rotina, equipe e estratégia. Perfeito. É isso. Vamos lá, algumas perguntas aqui que eu diria que são clássicas aqui do Cápsula Cast. Sua melhor decisão nos últimos 2 anos, qual foi? Minha melhor decisão dos últimos 2 anos foi buscar aprender mais para estar onde eu tô. Foi não parar no vendedor, foi me capacitar para atingir cada vez mais níveis mais altos. O que você diria hoje para um jovem empreendedor que pensa em seguir uma trajetória dentro de uma empresa familiar, que é o seu caso? Só posso falar olhando para cá. Ó. Para cá? Você que é jovem vai assumir, vai herdar ou vai suceder uma empresa. Não perca a constância, tá? E não desista por problemas familiares. Estar trabalhando numa empresa familiar, muitas pessoas não reconhecem isso, mas é uma bênção. É a melhor coisa que pode acontecer com alguém. Você está trabalhando com uma pessoa que te conhece desde que você nasceu. Você está trabalhando com a pessoa que você mais pode confiar, na maioria das vezes. Então, assim, não desista e tenha constância para estar crescendo dentro da empresa. Para encerrar, qual princípio você não negocia? Nem por dinheiro, nem por status e nem por pressa. Honestidade. Acho que isso daí tem nada no mundo que compre de mim. Não tem como. Já que as pessoas te encontram, você tem Instagram? Olha, me encontram no Instagram. Eu tenho o Insta pessoal, que eu posto coisa da loja também. E eu tô sempre aparecendo no Instagram da loja. Eu acho que eu sou a pessoa que mais aparece lá depois do meu pai. Então, pode falar Pode. o arroba? Pode? Claro. Arroba Flávio Pamplona Alfaiataria e arroba Davi _Pamplona. Eu vou dizer o que eu falei ainda há pouco quando a gente falou do café com sem açúcar, né? Falamos nos bastidores, de repente não falou, está dizendo que falou, né? Eu acho que a maturidade que você tem vai te separar do homem e do menino, que agora, definitivamente, você já tinha o papel lá, mas agora talvez você tivesse, sei lá, na adolescência lá, ou iniciando a fase adulta. Pode ser. Talvez, agora é homem. Agora é homem. Legal. Muito bom, foi um prazer conversar contigo. Foi muito bom o bate-papo, Marcelo. Te ouvir aqui e eu queria que você deixasse não sei se uma frase, um pensamento final para quem está vivendo uma transição e com medo de não dar conta. Acho que você falou um pouquinho, se quiser repetir, fica à vontade. Tá bom. Com medo de não dar conta? De repente a pessoa está olhando e falando assim, mas o Davi tinha um pai, tinha uma loja, eu não, eu tô com medo, o que eu faço? Olha, se você tá com medo de não dar conta, é o que eu falei, eu acho que tem a palavra, que é a palavra do bate-papo de hoje, é a constância e a disciplina. Então, se você tá com medo, você não tem os recursos, continua até você perder o medo. Gravar um podcast, para mim, esse aqui é o segundo que eu gravo. Falar que eu não vim com medo ou com ansiedade para cá, mentira, vim. Mas assim, continua. Então, é a mesma coisa, continua. Até você perder o medo, até isso se tornar natural, até você se tornar profissional, até você ficar bom nisso e até você ser uma referência nisso. Então, continua. Começa com medo mesmo, né? Ou faz com medo mesmo. Né? E é assim que funciona. Vai aliviando na trajetória. Eu vou deixar, antes do encerramento, o Empório Coisas de Minas, né? A gente vai terminar aqui, mas o pão de queijo, a geleia está aqui, a gente vai aproveitar um pouquinho para conversar fora do ar, enquanto você conhece o Empório Coisas de Minas. A Luciana, sempre gentil, ela vai abrigar um projeto novo que eu estou criando, chamado Café com Propósito, e vai ser lá no Empório Coisas de Minas. Que legal. Só quero adiantar que o primeiro será só para 20 pessoas convidadas. Eu vou fazer o convite em vídeo para cada pessoa. Depois a gente vai abrir, mas esse eu quero levar os primeiros 20 para receber as críticas, para aprender com eles, e vai ser no Empório Coisas de Minas que você vai conhecer agora. Até mais.